Boa noite, a paz. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez, ver se dá certo. As pessoas que forem entrando, já me avisa se está saindo áudio ou não, que o meu celular está com um pequeno problema de transmissão de áudio. Mas vocês que entrarem ao vivo, online, né? Você já responde se está sendo áudio ou não. Eu queria deixar uma palavra para você nesta noite. Uma palavra para você que está pensando em desanimar. Você que está pensando em retroceder. Pensando em olhar para trás. Pensando em fugir do teu problema. Você que está pensando em abandonar tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Você que olha para trás, ou está querendo olhar para trás, por causa do problema, por causa da dificuldade. Às vezes você vem lutando a tempo, e você não sabe o porquê essa tempestade não passa. Você não sabe o porquê essa dificuldade na sua vida não passa. Talvez você tenha se perguntado há muito tempo. Há tempo você vem se perguntando por que você ainda vem lutando e a tempestade não passa. A dificuldade não passa. E juntamente vem ao teu pensamento a vontade de desistir. A vontade de olhar para trás. Muitas pessoas se encontram dessa forma, pensando em olhar para trás, pensando em desistir. Esse é o pensamento de muitas pessoas. Mas eu quero deixar uma palavra para você no seu coração, para você que está acompanhando. Mas antes disso, você que está acompanhando, eu queria pedir para que você compartilhasse esse vídeo para outras pessoas assistirem, ajudar a gente a fazer esse trabalho de evangelização, esse trabalho para que a mensagem de Deus chegue em outras pessoas, que alcance corações, que alcance vidas, porque nós temos que ser verdadeiramente ganhadores de alma. Amém? Então deixa eu usar um exemplo para você entender. A palavra de Deus diz que os discípulos estavam no barco e Jesus vinha andando por sobre o mar, por sobre a tempestade, pelo aquele movimento daquelas águas. E quando Pedro viu Jesus, Pedro também quis andar por cima das águas. Queria andar por cima da dificuldade, por cima do problema. Sim, Pedro queria passar por cima de tudo isso. E Jesus chamou Pedro. E quando Pedro desce do barco, ele começa a dar seus primeiros passos por cima das águas. Com certeza, naquele momento, quando Pedro desceu do barco, ele começou a caminhar em direção a Jesus. Enquanto ele caminhava em direção a Jesus, a palavra de Deus diz que ele estava indo bem, ele estava caminhando bem. Enquanto o foco dele era Jesus, ele caminhava bem. Mesmo com o vento, mesmo com a tempestade, mesmo com os problemas, Pedro estava caminhando. Mas por que Pedro estava caminhando? Porque ele estava olhando para Jesus. O foco dele era Jesus. O alvo de Pedro era Jesus. Só que num certo momento, num certo pedaço, num certo distância, Pedro começou a olhar para a profundidade do mar. Pedro começou a olhar
para a adversidade, para os problemas, para as dificuldades. Acredito eu, fico pensando aqui. Pedro olhou para um lado, olhou para outro, olhou para trás. E ele viu que ele estava longe do barco. Ele viu que ele já estava a alguns metros à distância do barco. E ele olhou para baixo, olhou para os lados. Começou a calcular ali a fundura daquele mar, daquele lugar que ele estava. Quantos metros talvez ele não estaria por cima da água? Ele começou a pensar, começou a olhar para o problema. Viu o vento assoprando ao teu rosto. Viu as ondas se levantando. E ele começou a se desesperar. Ele começou a ficar aterrorizado, preocupado. E ele esqueceu o alvo dele, ele esqueceu o foco dele. O foco dele era Jesus. Mas Pedro, ele começou a olhar para o lado. E quando ele começou a andar para o lado, a palavra de Deus disse que ele começou a se afundar. Ele começou a se afundar, e o desespero aumentou. E quanto mais ele esquecia do seu alvo, quanto mais Pedro esquecia da sua dificuldade, do seu o centro, onde ele queria chegar, a palavra de Deus diz que ele foi se afundando, se afundando. Ou seja, Pedro esqueceu aonde que ele tinha que olhar. Pedro esqueceu para onde ele tinha que seguir. Ele começou a olhar para os problemas, ele começou a olhar para as dificuldades. Ele começou a olhar o tamanho do problema e esqueceu o quanto grande é o Deus que ele estava indo. Ele esqueceu, ele colocou diante dele o problema maior. Pedro colocou diante dele o mar, o vento, a tempestade maior do que quem chamou para caminhar. Porque quem chamou Pedro para caminhar foi aquele que criou o próprio vento, que criou o próprio mar. E ele esqueceu disso. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão desse jeito. Elas esqueceram que o foco dela é Jesus. Elas esqueceram que o centro da atenção, o centro da esperança, da vitória é Jesus. E ela começou a olhar para trás. Ela começa a olhar para a doença. Ela começa a olhar para a falta de emprego. Ela começa a olhar para os problemas, para a situação, para a dívida. Só que ela deixa de olhar para Jesus. Assim como Pedro fez. Ele deixou de olhar para Jesus para olhar para as coisas que estavam do lado. Para olhar para o barco que ele tinha deixado para trás. E no momento que ele deixou o seu alvo, ele começou a se afundar. No momento que ele deixou de olhar para Jesus, a palavra de Deus diz que ele foi para baixo, foi se afundando. E talvez é a vida que você está vivendo hoje. É a vida que você está levando hoje. Você ainda está sofrendo porque você não olha para Jesus. Você está pagando preço porque você não olha para o alvo, que é Cristo. O teu problema às vezes parece ser maior do que Deus. Você se coloca diante do seu problema tão pequeno, só que você esquece que o teu Deus é maior do que todos os problemas, todas as coisas junto. Então, o defeito das pessoas, do ser humano, é isso. É olhar para o problema, é olhar para a dificuldade, é olhar para a vida financeira, para a crise. Porque o que mais vale na cabeça do ser humano são as palavras que o mundo fala e não a palavra que Deus deixa. As pessoas olham porque um presidente fala, por um governador fala, por uma pessoa qualquer fala, mas ela esquece de olhar para Deus. Ela esquece de deixar de focar a quem pode mudar a história, quem pode mudar a vida. Só que você pode falar, pastor, mas Deus talvez já esqueceu de mim porque eu olhei para os problemas.
Talvez Deus já se esqueceu de mim, pastor, porque eu abandonei Jesus e me afundei como Pedro fez. Eu olhei sim, pastor, para a dificuldade. Até hoje sim, pastor, eu venho olhando para os problemas. E por isso que eu tenho me endividado. Por isso que eu estou pagando um preço alto por não olhar para Jesus. Eu acho que a minha vida não tem mais jeito. Eu acho que daqui é para afundar para pior. Talvez você está aí do outro lado do celular, do outro lado do tablet, da onde você está me acompanhando. Só que tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que acredita, que confia. Mesmo Pedro errando, mesmo Pedro falhando, mesmo Pedro olhando para o problema, deixando de olhar para Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus vem ao encontro de Pedro e pega na mão de Pedro e levanta. Mesmo ele olhando para o problema e deixando de olhar para Jesus, Jesus ainda pega na mão de Pedro e levanta ele para ele não afundar. Dá mais uma oportunidade para Pedro. Dá mais uma oportunidade para Pedro fazer diferente. Só que ele chama Pedro de pouca fé. Homem de pouca fé. Não crê que está diante do Todo-Poderoso Deus. Porque ainda você vive murmurando, porque você vive reclamando. Você está diante do Todo-Poderoso. E mesmo assim ainda você se encontra com medo. Você se encontra desesperado, aflito. Você tem Jesus na tua vida. Você tem Jesus no teu caminho. Quem te colocou você nesse caminho para servir foi Deus. E se Deus colocou você nesse caminho, Ele vai pegar nas suas mãos, mesmo que você começasse a afundar. Mesmo que você comece a pisar e se afundar, Deus vai pegar nas suas mãos. Porque a palavra de Deus diz que Deus não abandona um filho, nunca, jamais. Mesmo passando por luta, mesmo passando por momentos difíceis, Deus vai pegar nas suas mãos. Assim como Ele pegou na mão de Pedro. Só que Pedro se afundou por causa de olhar aonde não devia. De se preocupar pelaquilo que não devia. Às vezes é você. É você que se encontra nessa noite dessa forma. Você que está aí sentado num sofá, sentado talvez ou deitado numa cama acompanhando e parando para pensar aí, é verdade o que o pastor está dizendo. Eu ando muito preocupado com o que vem passando nas notícias do jornal. Eu ando muito preocupado pelo que eu venho vendo pelas redes sociais. Eu venho muito preocupado vendo que eu fico ouvindo tanta coisa. E às vezes eu fico preocupado o que vai ser de mim. O que vai ser da minha vida mais para frente. Como que vai ser? Eu já começo a ficar preocupado. Diz que cada vez que passa a crise está aumentando. E eu se encontro preocupado, se encontro desesperado. Talvez você está vivendo nesse momento desse jeito. Você esqueceu que na frente do teu caminho está um Deus poderoso. Você esqueceu que quem te colocou para lutar foi Deus. Quem te colocou para seguir em frente foi Deus. Não foi o homem. Talvez o homem não pode fazer aquilo que você quer. Talvez o homem não pode realizar aquilo que você precisa. Mas quem colocou você para caminhar foi Deus. E se foi Deus que colocou você para caminhar, a vitória é certa. A bênção é certa. Não existe a dúvida de que não vai dar certo. Mas existe a certeza de que já deu certo. Então você que está me acompanhando agora, coloque essa palavra em prática. Não olha para o pecado. Não olha para o problema. Às vezes você até pecou, você está se martelando, se julgando por uma coisa que já passou. Você está achando que a tua vida não está indo para frente por causa dos seus erros do passado. Você acha que você está se afundando como Pedro porque você errou há muito tempo atrás. Há muito tempo. Não.
Você tem que olhar para frente. Porque é lá na frente que a bênção sua vai vir. É lá na frente a vitória que você está esperando, ela vai vir, é lá na frente. Não é no meio do caminho que ela vai encontrar. Não é a 5 quilômetros, não. É lá no final, é lá na frente. Lá na frente você vai alcançar aquilo que você planeja, que você almeja, que você espera. É lá na frente. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Firma o teu foco em Jesus. Firma o foco aonde você quer chegar. Não deixa a adversidade, não deixa a tristeza, não deixa o problema te alcançar. Se você não fazer como Pedro, não olhar para o lado, não olhar para trás, não olhar para baixo, você não vai se afundar. Você vai fazer diferente, você vai caminhar por cima das águas até chegar em Jesus. E quando você chegar a Jesus, Ele vai pegar você pelas mãos e vai te dar o abraço, a bênção, a vitória, o milagre que você precisa. Então guarde essa palavra no teu coração. Olhe para Jesus. O teu foco é Jesus. Jesus é a esperança. Jesus é o alvo. É Jesus que é tudo. Para de olhar para o problema. Para de olhar para a dificuldade. Para olhar para a situação. Talvez você vai lá, passa o cartão e fala, pastor, mas eu não tenho nada guardado. O meu pagamento está pouco, pastor. A minha vida está complicada. Eu estou vivendo o mês hoje, sim. Só que eu não sei o que vai ser do mês que vem. Eu estou vivendo hoje, sim, pastor. Só que eu não sei o que vai ser amanhã. Vamos olhar para o outro lado. Tem outras pessoas também que estão acompanhando. Falar, pastor, eu estou com uma doença agravada dentro de mim. Aonde que o médico, a medicina disse que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não tem mais saída, que não tem para onde eu correr, não tem mais escapatória para isso. Isso, essa palavra que você ouviu, é os ventos que Pedro recebeu. Essa palavra que você está ouvindo, contrária, é a tempestade que se apresentou diante de Pedro. É mesmo. Por isso que Pedro se afundou, porque ele ouviu o som do vento. Ele ouviu o barulho da tempestade. E talvez você está nesse momento ouvindo o que o médico disse, negativo. Você está baseando pelo extrato da conta que você tirou que está zerado. Você está baseando no pagamento que você recebeu nesse mês que foi pouco. E é isso que está te incomodando. É isso que está tirando a tua paz, a tua noite de sono. É aquela notícia que você recebeu que o teu filho está na droga. É aquela notícia que você recebeu que a tua filha não tem mais jeito. Talvez essa notícia que tenha agravado dentro do teu coração. Mas não faça, não cometa o mesmo erro que Pedro cometeu. Olha para Jesus. Firma os teus olhos em Jesus. Não importa a tempestade. Não importa o problema. Não importa o que você está passando. O importante é a bênção. O importante é a bênção. Não importa o grau, a dificuldade, não importa a quantidade que você vai ter que passar, quantos caminhos você vai ter que trilhar, não importa quantas barreiras você vai ter que vencer, não importa. Não importa se você vai ter que ser humilhado, não importa se você vai ter que passar um grau tão grande, uma dificuldade tão grande, não importa. O importante é lá no final, o importante é a bênção, a vitória. Se você parar para analisar o problema que você está passando, a primeira dificuldade você vai ficar. O primeiro problema que você ouvir, ver e dar ouvido, você vai ficar barrado lá, você não vai seguir em frente. Quando você perceber que o teu alvo é Jesus, quando você parar para pensar que Jesus é a solução, você não vai olhar mais para a dificuldade. Você não vai olhar mais para o seu grau financeiro, não. Você não vai parar para pensar mais aquilo que o médico disse, que a medicina diz. Mas você vai olhar para Jesus. Porque é só Jesus que vai firmar tudo aquilo que é possível na sua vida.
Ele diz também lá em Marcos, no capítulo 9, no versículo 23, Jesus disse: tudo posso, tudo é possível, aquele que crê. Então não existe diante dos nossos olhos o impossível. Não existe impossível para aquele que olha para Jesus. Não existe impossível aquele que crê em Jesus. Quando nós, a partir do momento que nós começamos a olhar para Jesus, o impossível começa a se tornar possível na nossa vida. Nós não começamos mais a acreditar no impossível. Não existe mais o impossível, mas existe o possível. Quando você olha para Jesus, não existe mais o impossível. Quando você olhar para Jesus, você não vai cometer o mesmo erro que Pedro cometeu, não. Você vai andar por cima das águas. Você vai caminhar, chegar até o teu alvo. Você vai chegar até o que você almeja, o sonho que você pretende, aonde você quer chegar. Mas quando você olhar para Deus, quando você olhar para Jesus, amém? Firma essa palavra no teu coração. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que acredita. Mas pastor, como que eu acredito? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Firma os teus olhos para os montes. Da onde que vai vir a bênção? Tem pessoa que quando ela está desanimada, a primeira coisa que ela faz é olhar para baixo. Quando ela se encontra desesperada, a primeira coisa que ela faz é o seu semblante cair. Só que não. Isso é porque você olha para o problema. Isso é porque você olha para a dificuldade. Isso é porque você olha para aquilo que os homens dizem. Mas quando você olhar para Jesus, por mais problema que seja, por mais dificuldade que seja, por mais difícil que seja, você sempre vai andar de cabeça alta. Você sempre vai andar com a cabeça alta, porque você sabe que a tua bênção vem do céu. Que a tua vitória não vai vir de homem. Que a tua bênção não vai vir de homem. Que o teu milagre financeiro, o teu milagre espiritual, o teu milagre vai vir de Deus. Não é de homem. É de Deus que vem. Então não olha para a dificuldade, não olha para o problema não. Olha para Deus. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar no teu coração, porque eu venho muitas vezes acompanhando algumas pessoas no Face, no Instagram, talvez até em televisão, pessoas murmurando, pessoas reclamando, mas é porque são pessoas que deixaram de olhar para Jesus, deixou o problema ser maior do que o próprio Deus, deixou dentro do coração a tristeza ser maior que Deus. O desespero, a angústia ser maior que Deus. E Deus me incomodou hoje, o dia todo. O dia todo Deus me incomodou para que eu falasse essa palavra para muitas pessoas que estão pensando em desanimar. Para muitas pessoas que estavam querendo olhar para trás. Eu creio. Você que está acompanhando, você vai receber essa palavra. E a partir de hoje você não vai olhar mais para a dificuldade. Você não vai olhar mais para o problema. Você vai olhar para Deus. Porque quem olha para Deus já venceu. Quem olha para Deus já é mais que vencedor. Amém? Você que está acompanhando, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam acompanhar também, possam assistir depois, possa refletir nessa mensagem. Seja um canal de bênção. Compartilhe. Amém? E você que precisa também de uma oração, pastor, eu preciso de uma oração. Eu queria que o Senhor orasse por mim, pela minha vida, pela minha filha, pelo meu filho, pelo meu esposo, pela minha esposa. Você vai deixar embaixo nos comentários aquela pessoa que precisa de oração. Aquela pessoa na tua casa que precisa de um milagre, de uma bênção. Você vai deixar o teu nome, o nome dela aí embaixo. E meia-noite, essa madrugada, eu vou estar clamando em favor da tua vida. Vou estar clamando em favor da tua família. Amém? E Deus vai entregar, vai te dar
aquilo que você precisa. Mas não se esqueça, os teus olhos têm que estar firmes no Senhor. Amém? Eu posso fazer uma oração para você agora? Você que está acompanhando, fecha os olhos onde você estiver, que eu vou fazer uma oração para você. Amém? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te agradeço desde já por essa palavra maravilhosa, por essa mensagem, Pai, de sabedoria. Pois aprendemos, meu Deus, nessa noite que os nossos olhos têm que estar fixados no Senhor. Que os nossos olhos, meu Deus, têm que estar, Senhor, no Senhor e não no problema, na dificuldade. Eu creio que o teu povo ouviu, entendeu. E a partir de hoje, que venha a tempestade, que venha um problema, que venha qualquer coisa se levantar. Mas eles vão olhar para o Senhor. Eles vão olhar para Jesus. E é só olhando no Senhor que nós alcançamos os lugares mais altos. É só olhando para o Senhor que alcançamos os nossos sonhos. Alcançamos as nossas maiores vitórias. Então eu peço, Pai, em favor do teu povo. Coloque isso no coração deles, Pai. Que eles possam olhar para o Senhor e não para o problema, assim como Pedro fez. Mas devemos olhar somente para Ti. Pois é o que eu te peço e te agradeço desde já. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Eu queria deixar um forte abraço abençoado para minha família, meu pai, minha mãe, para o meu irmão, meus irmãos. Queria deixar um abraço para aniversariante hoje, que eu conversava muito com uma irmã minha. Faz tempo que eu não converso mais, mas que Deus abençoe. Hoje é aniversário dela. Eu vi no Face para Kathleen. Deus abençoe, Kathleen. Que Deus te dê muitos anos de saúde, muitos anos de paz, felicidade. Que essa data se repita muitos e muitos anos. Queria também deixar um abraço pro pastor Júnior, né? Meu amigo, né? Que Deus abençoe você. Deixar um abraço pro pastor Nicolas, um grande irmãozão meu também. Deixar um abraço para minha avó, que vai acompanhar depois, pro meu avô, para minha tia Cida, pro meu tio Marcos, para minha tia Lucinda, pro meu tio Rafael, para todos aqueles que vão acompanhar. Queria deixar um abraço para minha sogra Carmen, viu? Que Deus abençoe. Mandou um abraço também para Melissa, que está com a neném agora. Meus parabéns, com a Manu. Que Deus abençoe essa mocinha linda, que tenha um futuro brilhante. Deixar um abraço, um beijo, um cheiro, que mais? Um coração para minha namorada Joyce. Que Deus abençoe você, viu? Obrigado por fazer parte da minha vida, por estar sempre do meu lado, orando por mim. E é isso. Que Deus abençoe a todos e numa próxima oportunidade estarei de volta para deixar uma palavra maravilhosa, para deixar uma mensagem de Deus para você. Que Deus abençoe vocês, um beijo no coração e um abraço forte. Até a próxima.